Boa tarde. Sejam bem-vindos à palestra a palestra Educação Matemática e a BNCC, com a professora doutora Letícia Guimarães Rangel. Bom, antes de iniciarmos, gostaríamos que no chat você informasse de onde você é e que deixasse uma pequena saudação. E não esqueça que no final da palestra, inquiete registrar sua avaliação. Vamos falar um pouquinho, então, da professora Letícia. A professora Letícia possui licenciatura, bacharelado e mestrado em matemática pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em engenharia de sistemas e computação, com tese sobre formação de professores de matemática, bem adequado ao nosso encontro. Pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua em pesquisa na área da educação matemática, com ênfase em formação de professores que ensinam matemática e em conhecimento de matemática para o ensino. É professora aposentada do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo atuado no ensino básico e na formação de professores por 30 anos. É membro da equipe do projeto Livro Aberto de Matemática e coordena um dos grupos colaborativos do projeto Fundão de Matemática. Então, seja bem-vinda, professora, e estamos prontos a ouvir as suas colocações, que vão ser muito importantes para as nossas reflexões. E os participantes podem deixar, então, suas mensagens e perguntas no chat, que depois da palestra vamos fazer, então, esses comentários, essas perguntas, vamos interagir. Bom trabalho, então, professora. Muito obrigada pela acolhida, Neuza. Boa tarde a todos e todas. Foi com muita satisfação que aceitei o convite, que foi feito há mais de um ano pelo Luiz Felipe. As datas foram sendo alteradas, o formato repensado, mas eu não conhecia a jornada de educação matemática, mas eu entendo, pelo que eu pude explorar aí, que a essência do evento que vocês promovem não foi alterada. Eu acho que estamos todos aqui, formadores, pesquisadores, com o objetivo de refletir sobre o ensino de matemática, a formação de professores, trocar experiência, trocar aprendizados. É uma satisfação estar aqui e eu agradeço imensamente o convite de vocês. O título inicial que está na programação, na verdade, não foi assim a conversa inicial há mais de um ano com o Luiz Felipe. Luiz Felipe, não, é Luiz Henrique, desculpa. Luiz Henrique. Eu falei ainda agora do Luiz Felipe, bom, enfim. Então, quando o Luiz Henrique me procurou, a ideia era fazer uma reflexão sobre a BNCC e a educação matemática, e acabou ficando esse o título da palestra. A gente, com essas conversas todas, acabou não delimitando, não estabelecendo um título mais preciso. Seria uma coisa impensável abordar de maneira ampla a BNCC e a educação matemática. Então, o que eu trago hoje são reflexões sobre o documento, à luz da educação matemática. O meu olhar hoje, as reflexões que eu trago, tem um foco muito maior no documento produzido do que nas questões políticas, na política de implementação das orientações curriculares. Bom, minha ousadia para aceitar esse convite e propor essas reflexões, não está no meu foco de investigação, de pesquisa como prática, né? Eu não estudo currículo e entendo muito pouco sobre currículo. A minha aproximação com o tema, ela se deu, na verdade, não exatamente pela educação matemática, mas pela SBM e pelo IMPA. Lá antes um pouco da primeira versão do documento, a SBM e o IMPA começaram a conduzir estudos para refletir sobre o ensino de matemática na educação básica, e eu participei desses estudos, eu orientei esses estudos, fui convidada para isso, e também representando a SBM com outros colegas, e o IMPA, estive fazendo leituras críticas para a BNCC. Então, a minha aproximação
começou aí. E, naturalmente, pela minha prática. Eu sou professora, como foi dito, aposentada do Colégio de Aplicação da UFRJ, e a gente é um campo obrigatório de estágio, e a gente... eu interagi com a formação de professores, minha área é a formação de professores. Atualmente, eu estou atuando em 2 projetos colaborativos, que têm como foco a prática e o ensino da matemática. Um, que é uma iniciativa do INPA voltado para a educação básica, que trabalha do INPA e da OBMEP, né, que é o livro aberto de matemática, que visa produzir material didático. Neste momento, o foco da gente é o ensino médio, de maneira livre e num processo colaborativo. E atuo também no projeto Fundão, que é um espaço, na verdade é o projeto de extensão mais antigo da UFRJ, tem 37 anos, eu tenho contato com o projeto Fundão desde a sua origem, e neste momento coordeno um dos grupos que estuda a estatística no ensino fundamental, abordagem de estatística no ensino fundamental, e é um espaço de pesquisa e de extensão visando a formação e a prática docente. Acho que já falei demais, vamos olhar um pouquinho para a base. Eu organizei a discussão, a reflexão, a partir de 4 linhas, assim, 4 focos. Não exatamente ordenados, mas a gente vai esbarrar na concepção e na elaboração. A gente vai refletir um pouquinho sobre o documento, sobre a sua implementação, e eu vou trazer algumas considerações, algumas provocações. A gente sabe que a BNCC, ela não é nova, na verdade, né? A ideia de ter uma orientação curricular centralizada, ela já aparece e ela está legalmente definida no Brasil desde a Constituição. Na Constituição, a gente lia, se referindo ao que a gente chama hoje de Base Nacional Comum Curricular, fixar conteúdos mínimos. Então, isso em 88. Em 96, a LDB trazia a expressão ter uma base nacional comum. Em 2014, nosso documento mais recente, que diz respeito à educação, a orientações ao Plano Nacional de Educação, trazia a expressão base nacional comum dos currículos. Em 2015 e 2016, nascem as primeiras versões desse documento. Um grupo amplo de professores trabalha na composição, na realização, na materialização daquela ideia apontada nos documentos oficiais. E a gente pode dizer que a construção do documento obedeceu a 2 etapas bastante distintas e os documentos também são distintos, eles refletem isso. A gente tem as versões iniciais, que foram produzidas em 2015 e 2016. E em 2017, vem a público a primeira versão da terceira versão, o primeiro texto que dá origem à terceira versão. Há mudanças significativas entre as versões iniciais da base, marcadas em 2015 e 2016, e a versão final de 2017 e 2018. A gente lembra que no final de 2016 houve o impeachment da Dilma. E o documento que a gente tem hoje, a terceira versão, ela está impregnada dos acontecimentos e das questões políticas daquela época. Não são poucos os estudos que vêm apontando e evidenciando as estratégias políticas por trás dessa versão do documento. Mas eu não pretendo dar um foco nas considerações que eu trago hoje às questões políticas. Como eu disse no enunciado, no título da apresentação, o meu foco é no documento que foi produzido. É sobre o documento que eu vou olhar. Então, o documento, como eu disse, sofreu mudança das versões originais. Em particular, se a gente olhar para o texto mesmo, a minha leitura é que o texto da terceira versão, da versão oficial, da versão promulgada, é um texto
melhor organizado, é um texto mais conciso, mais claro, mais fácil da gente compreender as informações. Mas está longe de um texto perfeito, precisa de ajustes eu acho que traz nele algumas mudanças que são mais importantes do que a redação em si. Ele aponta, e são nessas mudanças que eu vou me concentrar, ele aponta, de maneira geral, a orientação curricular a partir de competências, e isso é uma novidade para a gente, e não estava nas versões originais, essa orientação. Ela é carregada da necessidade de se adaptar à mudança do ensino médio, então a reforma do ensino médio, tanto que a versão final do documento foi promulgada em 2 etapas, a do ensino fundamental no final de 2017 e a do ensino médio ao final de 2018. E, além disso, em particular no que diz respeito à matemática, ela aponta uma centralidade na resolução de problemas, recomenda, que não aparecia nas versões iniciais, a inclusão do pensamento computacional na grade, e a abordagem traz mudanças significativas na abordagem de estatística e probabilidade. Bom, mas o que é o documento? O que é a base? A base se define como, esse texto aí é um texto que está lá no documento, a base se define como um documento de caráter normativo, que propõe o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. É uma referência obrigatória para a elaboração dos currículos nos estados, nos municípios, na rede federal e nas escolas particulares. Então, a gente pode entender que a base, o primeiro entendimento lógico aí é que a base não é um currículo, ela é uma orientação centralizada para a composição de currículos. Eu diria que a base tem mais não seres do que ser. A base não é a garantia de equidade. A base não vai resolver os problemas graves da nossa educação, e são muitos. A gente tem problemas agudos na nossa educação. A base não é a base, como o slogan costuma dizer. A base não é o currículo. No entanto, a base hoje é realidade. A base hoje está nas salas de aula. Ela já está no material didático, ela já está nos livros, ela já está sendo, ela já é determinante para a nossa prática. Então, como a gente vai olhar para a base? Quer dizer, a base está nas nossas mãos. Como a gente precisa olhar para esse documento? Para pensar em como olhar para esse documento, eu vou usar como referência um texto do Jefferson Maynardes, que foi publicado recentemente, não é tão recente, é de 2006, mas é recente, na revista Educação e Sociedade. E ele propõe um olhar, a partir das suas referências, para o processo de formulação de políticas públicas, olhar esses processos a partir de 3 contextos. Um contexto é o contexto de influência, que segundo esses autores, o contexto em que as políticas nascem, em que as ideias são estabelecidas e o discurso é construído. Um segundo momento, que é bastante vinculado a esse primeiro momento, quando é o contexto em que essas ideias são colocadas num documento textual. E esse documento tem que ter uma característica bastante importante, que é ter uma linguagem que fale com o público. Então, eu acho que esses 2 contextos estão bastante claros na nossa cabeça no processo da construção da base. Mas o contexto que me chama a atenção neste momento é o contexto da prática. Esses autores alertam que... não sei o que houve aqui, mas dá para ler.
que o contexto da prática é o contexto em que a política pública implementada ganha vida, né? Ela está sujeita à interpretação e à recriação daqueles que vão fazer uso dela. É ali, é neste contexto que a gente pode intervir, promovendo mudanças e transformações significativas do que se pretendia originalmente. Eu gosto muito desses dois trechos que o Jefferson traz para a gente. Autores dos textos políticos não podem controlar os significados dos seus textos. Professores não são leitores ingênuos. Exercem um papel ativo no processo de implementação das políticas educacionais. O que pensam e no que acreditam tem implicações nesse processo. Então, usando como referência as ideias do Jefferson Maynard, que eu pergunto que significados nós, professores, formadores de professores, educadores, que significados nós queremos dar à BNCC? A BNCC está nas nossas mãos. Bom, eu estava lendo aqui um comentário no chat, desculpa a minha pausinha. Bom, com esse olhar de pensar em que significados e quais são as questões que nós vamos enfrentar quando a gente tem a BNCC nas nossas mãos, e eu acredito que uma maneira da gente enfrentar a BNCC e compor os significados que a gente quer dar é fazendo o que a gente está fazendo agora, discutindo coletivamente as implicações da BNCC na nossa prática. A Sociedade Brasileira de Matemática, de Educação Matemática, ela já se posiciona claramente favorável a reconhecer o papel dessa discussão. A SBEM divulgou um comunicado público que indica as contribuições da SBEM, faz uma leitura crítica das contribuições da SBEM para a Base Nacional Comum Curricular. E nesse documento ela alerta que a grande maioria das pessoas envolvidas com a Sociedade Brasileira de Educação Matemática é favorável e compreende a importância da discussão da BNCC. E incentiva e favorece espaços de discussão, né? Tendo clareza de que são esses espaços que vão promover o delineamento do novo rumo para a educação no país. Com relação às questões políticas por trás da implementação da BNCC, eu deixo aqui a recomendação de dois textos. Um texto da Beth Búrigo, da Federal do Rio Grande do Sul, e do Marcelo Dias, ambos públicos, não é difícil consegui-los. Um está na Bolema e a outro na Praxis e Saber. Eles discutem aspectos políticos da implementação da BNCC. A Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ainda nesse documento que destaca as contribuições para a Base Nacional Comum Curricular, revela uma preocupação de como a base, as orientações da base vão virar currículos, vão se transformar em currículos reais na escola. E lá atrás tinha uma preocupação de que, tinha uma orientação de que a base pretendia compor apenas, deixar espaço na grade curricular para a liberdade de 40% da composição total da grade, e ela ficaria restrita a 60%. Isso nunca foi colocado em papel, não existe nada que confirme isso, isso era uma pretensão dos redatores das versões originais, e o que a gente observa é que, na prática, o documento acabou ficando um documento muito estranho, extenso, né? Então, a sua versão final, a gente abriu mão de poucas coisas para deixar espaço para a criação de aspectos particulares. Bom, mas o que é currículo? Existem muitas
Primeiro, existem muitos termos relacionados à ideia de currículo. E esse movimento, né, de reformas curriculares que a gente está vivendo no Brasil, ele não é um movimento só do Brasil. Ele é um movimento que tem acontecido em vários países no mundo. Portugal, Austrália, Estados Unidos, Finlândia, Singapura. Então, é um movimento bastante amplo, tão amplo que a Unesco estabeleceu um glossário de terminologias curricular. Então, associada à expressão currículo, existem outras 26 expressões. Então, para ver que o tema não é um tema simples. A própria definição de currículo já é complicada. A gente pode trabalhar com uma definição bastante simples e que eu diria que está englobada na maioria das definições. São documentos oficiais que descrevem e discutem o que deve ser ensinado na educação escolar. Eu gosto muito de uma citação da Michelle Artig, que ela diz que, sobre currículo, ela diz que suas razões de ser situam-se em diferentes níveis. Razões de ser no que diz respeito ao conteúdo de ensino, ao equilíbrio e às relações entre disciplinas escolares, aos métodos pedagógicos, ou razões de ser no que se refere mais geralmente ao contrato social entre uma sociedade e sua escola, que são cada vez mais a expressão de visões supranacionais. E esses currículos, com essa dimensão toda, estão nas nossas mãos. É importante a gente entender que currículo não é um fim em si mesmo, mas é um meio de fomentar a aprendizagem. Então, ele tem um papel importante no contexto da educação. A gente não pode diminuir a importância do currículo nessa estrutura. São os currículos que apresentam uma descrição do que, porquê, como, quão bem, de que maneira, durante quanto tempo, os estudantes devem aprender de maneira sistemática e intencional. Eu diria que a base pretende focar muito mais no que, mas ela deixa as pistas do porquê, do como, mas deixa mais livre o quão bem. E a gente pode usar a nossa interpretação para dar significados ao que está lá na base. Tem duas dimensões do currículo, da implementação e da existência de currículo, da percepção dos currículos, que são importantes. Uma dimensão é a dimensão prescritiva. Então, os currículos, eles orientam o que se espera que os estudantes aprendam. A gente encontra lá uma organização do que se espera que os estudantes aprendam no que diz respeito ao conhecimento, à compreensão, à habilidade, valores e atitudes. No entanto, essa dimensão que está lá registrada no papel não é garantida na implementação. A dimensão da implementação é a dimensão que a base está vivendo agora nas diversas composições curriculares. É o momento em que o currículo se transforma em atividades de ensino e aprendizagem que, de fato, ocorrem nas escolas. E essas atividades envolvem a interação entre os alunos e entre professores e alunos, e aí está nas nossas mãos, né? Bom, como eu disse, a nossa base, a versão final da base, ela propõe uma abordagem de currículo, uma versão de uma interpretação de currículo que é baseada em competência. A palavra competência, os termos, as expressões de competência e habilidade, elas não são novas no cenário da educação no Brasil. A gente já escuta falar delas desde os parâmetros. Mas a terceira versão da base trouxe uma novidade. Ela propõe que, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais devem ocorrer para assegurar ao estudante o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. O que muda do que a gente tinha sobre competências até a versão da base? Mesmo nos parâmetros curriculares, essas competências não eram identificadas, a gente usava competências num senso geral.
E agora, na base, as competências, elas ganharam redação própria, são 10. Elas estão numeradas, elas estão escritas, elas estão lá. Quais são as competências gerais que se pretende? Isso é uma novidade no documentos curriculares no Brasil. Não só no Brasil, essa ideia é um movimento mais recente no mundo. Bom, mas o que é competência? No senso comum, competência pode ser definida como a capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto. Mas é certo que competência é, antes de tudo, uma palavra polissêmica. Ela admite diferentes significados. Então, eu voltei lá para o dicionário da Unesco e, nesse dicionário da Unesco, competência é apresentado como uma combinação de conhecimentos e habilidades e atitudes apropriados a um contexto. Então, a ideia de competência está vinculada a um contexto e não se limita a elementos cognitivos, então não se limita a conteúdos a serem aprendidos ou desenvolvidos cognitivamente, mas também a aspectos funcionais, a atributos interpessoais e a valores éticos. Bom, isso está lá no glossário da Unesco. Essa questão de competências em educação tem estado tão presente nas reformas curriculares que tem um livro bastante recente, se eu não me engano, ele é de 2018, essa publicação, da Springer, ou 2017, eu não tenho certeza, que pretende discutir, a partir da contribuição de diversos autores, a avaliação de competência no contexto da educação. E uma das frases que me chamou a atenção, um dos trechos que me chamou a atenção logo na introdução do livro, propõe a percepção de competências, e eu acho que é bastante apropriado, como um aspecto diferente de outros construtos próprios da educação, como o caso da inteligência. Porque as competências se referem ao domínio de conjuntos de desafios específicos, em situações específicas, em domínios específicos. Então, competências não está num senso geral, competências têm as suas especificidades. Enquanto que inteligência, por exemplo, se refere a habilidades mentais que podem ser usadas em situações em geral, né? Voltando ao glossário da Unesco, competências, e buscando como é pensado um currículo baseado em competências, que é o que aponta a Base Nacional Comum Curricular, dos aspectos destacados sobre um currículo baseado em competência é a centralidade no aluno, na aprendizagem, no desenvolvimento dos alunos. Vamos ver como é que isso está se manifestando, então, na base. Como eu disse, a base parte de 10 competências gerais. E essas competências estão bastante distinguidas lá. E elas alcançam algumas dimensões específicas. Elas alcançam a dimensão do conhecimento, do pensamento científico, crítico e criativo, da composição de um repertório cultural, de comunicação, da cultura digital e assim por diante. Eu não sei se... é difícil a gente falar nessa situação de ambiente virtual, então eu não tenho como interagir diretamente com o público, mas aqui eu acho que cabe o momento da gente pensar quantos de nós, de fato, já fez uma leitura das competências gerais que a base propõe para o desenvolvimento na educação dos jovens, e não é só da educação fundamental, é do ensino fundamental, é de toda a educação básica. Eu acho que é um exercício importante a gente ler essas competências. Elas são organizadas, esse esquema que eu estou trazendo aqui é de uma publicação que pretende ajudar a gente a compreender a ideia de competência, e ela propõe uma leitura bem interessante das competências da base, que são apresentadas de maneira bem simples no texto.
Cada uma das competências, a construção do texto, lembrando lá daquelas organizações, dos contextos da organização de um processo de política, implementação política pública, aqui no texto, as competências gerais pretendidas são apresentadas de uma maneira que a gente consiga compreender o que se pretende com elas. Então, vamos lá. Com relação à dimensão do conhecimento, que é a primeira competência listada, que diz respeito que é o foco da primeira competência listada, o que se pretende com relação ao conhecimento? Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo, colaborar com a sociedade. Todas as competências pretendidas são organizadas em sua redação dessa maneira, começando por um verbo que diz o quê e dizendo para que se pretende desenvolver aquela competência. Então, sobre o pensamento científico, crítico e criativo. O quê? Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar a ciência com criatividade, com criticidade e criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Então, são essas competências que a gente deve, ao longo da educação básica, construir ou desenvolver nos nossos estudantes. Mas como a BNCC define competência? A BNCC define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades que podem ser práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, é uma coisa bastante ampla. E eu acho que talvez o nosso imaginário, se eu parar para pensar hoje ao longo da minha trajetória como professora da educação básica, como formadora de professores, eu gosto dessa definição. Eu acho que é importante a gente pretender construir competências desse tipo nos indivíduos em geral. Cabem críticas? Cabem, mas eu acho que essa ideia de competência permite significados importantes e adequados ao que eu entendo por educação. É importante destacar que a palavra competência, eu acho que eu já tinha comentado isso, já aparecia nos parâmetros, mas não havia uma identificação de a que se referia a competência e quais eram exatamente as competências que se pretendia desenvolver com a formação na educação básica. Nas versões iniciais do documento, esse trecho está grande, eu nem pretendo ler todo, mas é só para chamar a atenção que eu achei a palavra competência, no sentido que eu entendo que hoje está na base, na versão atual da base, apenas no texto de matemática, e muito impregnado da ideia de competência e habilidade que vinha dos parâmetros. Então, nesse trecho, as versões iniciais do documento apontam que a matemática tem potencial lá com o que ela propõe ali na base, com a intenção de aprendizagem proposta na base, desenvolver competências e habilidades a partir da matemática, próprias para o aluno atuar como cidadão no mundo. Então, eu queria ressaltar aqui que essa identificação de competências, ela é própria da versão atual do documento. E, especificamente em matemática, a ideia de competência está atrelado ao desenvolvimento de uma outra ideia central para a matemática, segundo a base, que é o letramento matemático.
O ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Então, a gente aqui já começa a perceber uma interpretação de competência mais vinculada ao desenvolvimento e ao conhecimento matemático. Com relação à matemática, as competências, isso não acontece só para a matemática, em todas as áreas que compõem, as áreas de conhecimento que compõem a base, são distinguidas competências específicas para aquela área. No caso da matemática, foram distinguidas 8 competências. Essas competências devem ser relacionadas com as competências gerais. Então, no caso da matemática, são 8 competências específicas, que eu recomendo fortemente, eu não sei, de novo, a provocação eu deixo. Mais importante do que a grade curricular, que é aquela grade que a gente investiga, que ensinar, em que ano ensinar, se a gente vai pensar por ciclo, se não vai pensar, se vai ter pensamento computacional, se vai resolver problemas. Eu acho que mais importante do que a gente olhar para aquela grade, eu acho que neste momento a gente deve olhar para as competências específicas que a gente pretende desenvolver nos alunos. Para olhar para essas competências, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode imaginar que a gente vai desenvolver as competências pretendidas a partir da matemática sem olhar para a estrutura organizada da grade curricular. Eu trouxe esse esqueminha aqui porque na organização da grade curricular da matemática são distinguidos alguns elementos fundamentais. Então, são distinguidas unidades temáticas, que são 5, geometria, álgebra, números, estatística e probabilidade e grandezas e medidas. São distinguidos objetos de conhecimento, que dão um aporte importante para relacionar as habilidades. Então, as habilidades são agrupadas a partir de objetos de conhecimento que precisam ser alcançados, e esses objetos de conhecimento, para esses objetos de conhecimento, são distinguidas habilidades. Aqui tem um exemplinho da estrutura, eu acho que não todos aqui, se não leram a base, eu acho importante lerem, mas hoje, neste momento, a gente já está olhando para outros documentos, que são os documentos regionais, e cada uma das habilidades, elas são distinguidas a partir da área de conhecimento. Então, aquele MA significa que é uma habilidade de matemática, o 06, anterior ao MA, indica que é uma habilidade do 6º ano do ensino fundamental, e é do ensino fundamental porque começa por ensino fundamental. E o número 16 que é esta habilidade que eu trouxe como exemplo, é a 16ª habilidade pretendida na grade curricular específica do 6º ano. É importante observar que nessa organização, a identificação das habilidades não está atrelada às unidades temáticas, nem distingue os objetos de conhecimento. Bom, os objetos de conhecimento e as habilidades, como eu disse, representam pontos chaves e sustentam a proposta do desenvolvimento das competências. A gente vai desenvolver as competências a partir desses objetos, dessas habilidades. Bom, uma pergunta que fica como a gente olha para essas habilidades, para quem não leu ainda, para essas competências? E aí, é muito legal a gente observar na literatura da educação matemática mais recente, que eu fiquei bem animada com isso, tenho ficado bem animada com isso, que já começam a surgir trabalhos que olham para as competências de matemática. Então, esse trabalho do Freitas, Bertolucci, Roveda e Silva, publicado no finalzinho do ano passado, na revista, eu acho que é a Revista Paranaense de Educação Matemática, propõe um olhar para as competências específicas da matemática e procura observar o que elas
o que elas têm em comum, como elas poderiam ser olhadas. E esse estudo propõe 3 dimensões para olhar para essas competências específicas de matemática. O estudo diz que as primeiras 3 competências, as competências 1, 2 e 3, propõem fundamentos do ensino da aprendizagem da própria matemática, é como se apontassem para a própria matemática. Elas dão destaque para as questões epistemológicas, filosóficas e sociológicas para se pensar, ensinar e aprender matemática. Eu vou dar exemplo de uma só para a gente entender como essa classificação proposta por esses autores é bastante interessante. Eu vou ler só a segunda. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Não está relacionado com aquela competência geral 2, mas é a nossa competência geral específica 2, e ela aponta muito para dentro da matemática, para a matemática como ciência. Uma segunda perspectiva de observação que esses autores propõem para as competências específicas de matemática diz respeito às competências 4, 5, 6. Essas competências dão destaque a procedimentos didáticos e metodológicos para ensinar matemática, com ênfase especificamente na resolução de problemas e no uso de tecnologias digitais. Para esses autores, essas competências balizam-se pelo forte vínculo com proposições de situações significativas e contextualizadas, enfatizando formas de comunicação e construção de linguagem dos argumentos. Então, elas apontam para situações de aprendizagem. Vamos ler uma só, tá? Vamos ler a quinta também, que é a mais curtinha. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Por fim, para as 2 últimas, é como se elas apontassem para fora da matemática. Então, para capacidades socioemocionais, desenvolvimento de capacidades socioemocionais na matemática. Então, ênfase em atitudes e valores a serem desenvolvidos. Então, nessas competências, há espaço para trabalho, enfatizar, para sugerir o trabalho colaborativo, para abordar a diversidade, a inclusão, e elas são competências que trazem valores, apontam valores republicanos e constitucionais vinculados à democracia. Eu vou ler só a 7ª, que eu acho que ela tem esse aspecto mais evidente. Desenvolver ou discutir projetos que abordam, sobretudo, questões de urgência social com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Esse deve ser o nosso compromisso, ensinar a matemática para desenvolver uma competência como essa. Bom, e aí uma pergunta que fica será que as nossas competências classificadas e já sendo olhadas à luz da educação matemática dessa forma, estão alinhadas com as competências gerais? De novo, eu trago um exemplo que mostra que a preocupação com o desenvolvimento dessas reformas curriculares não está centralizada no Brasil, é um movimento mundial. Um estudo de 2018, conduzido pela União Nacional, gente, eu sempre esqueço, pela União Internacional de Educação Matemática, aponta, porque esses estudos são encomendados, e o tema desse estudo foi justamente as reformas curriculares, desafios, mudanças e oportunidades que nascem com essas mudanças curriculares. De novo, é um estudo composto por muitas contribuições, e
Uma das contribuições é de dois autores brasileiros, o Jonei Cerqueira e o Marcelo Dias, que é uma das referências que eu citei lá no início. Esses autores, nesse estudo conduzido pela Comissão Internacional de Instrução Matemática, esse evento aconteceu no Japão, é importante destacar, que a tela está tão pequenininha que eu não consigo ler, em 2018. Esses autores, eles, a partir da investigação sobre as competências e o olhar delas, da grade curricular, do ensino fundamental, anos finais, eles entendem que as competências específicas de matemática estão bem relacionadas com as competências gerais. Mais do que isso, eles destacam que a organização curricular tem como princípios a resolução de problemas, produzir argumentos e levar os alunos a comunicar seus resultados. Trata-se de uma visão bastante atual e contemporânea sobre o que é ensinar matemática. Então, há espaço de significar a base de maneira a estar alinhada com uma visão atual do que é ensinar matemática. Esses autores identificam nas componentes, aí eles já estão olhando para as habilidades, aspectos sociais, simbólicos e culturais. Então, é como se o que está proposto nas competências específicas de matemática também esteja refletido nas habilidades. Eu trouxe duas que eles destacam, que eu acho que evidenciam bem essa leitura deles. São os exemplos que eles dão lá também no artigo. Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, então vai muito além das sequências, mas também nas artes e na literatura. Outra habilidade que eles destacam é uma habilidade do nono ano, resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais, taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Então, é uma ambição bastante grande para que a gente desenvolva com os alunos no nono ano. Bom, vamos ao ensino médio. No ensino médio, eu vou ser bastante breve, tá? Depois eu volto um pouquinho ao ensino médio. O ensino médio só tem 5 competências. Eu recomendo também a leitura para aqueles que ainda não fizeram. E não existe um estudo ainda, como os estudos que eu citei, que olhem para essas competências, mas a minha leitura, e na ocasião que eu conversei com dois dos responsáveis pela redação dessa terceira versão, Pedro Paulo e eu lembro o nome do outro professor. As 5 competências que orientam a base no ensino médio, elas podem ser lidas e divididas da seguinte maneira: as 2 primeiras, elas apontam para fora da matemática. A do meio, ela é quase como uma aplicação da matemática, e as 2 últimas apontam muito mais para a matemática, para aspectos da matemática em si. Muito bem. Então, esse é o nosso desafio, envolver e desenvolver currículos que olhem e que pensem em competências a serem desenvolvidas ao longo da formação dos indivíduos. Eu vou ser breve aqui, mas para mostrar que esse desafio que está sendo posto para a gente não é um desafio também só nosso, novamente. Esse é um documento também produzido pela Unesco, é um estudo de 2011, o original é em francês, e foi organizado pela Michelle Artigue, também uma pessoa reconhecida na educação matemática, e a Michelle, nesse documento, que já tem uma versão traduzida agora em 2016 para a língua portuguesa, aponta o desafio do que é estabelecer um currículo baseado em competências. Então, a construção de um currículo para a educação básica deve combinar de modo equilibrado as 2 abordagens complementares, que são a abordagem em termos de conteúdo
abordagem em termos de competências, que para ela denomina como competências transversais. Isso é um desafio real, com a experiência mostrando a dificuldade de se encontrar um equilíbrio satisfatório. Então, nós estamos nessa situação. A preocupação em desenvolver um currículo baseado em competências também se apresenta nesse estudo organizado pela Spring, que tem como foco o currículo de matemática na educação escolar, né, na educação. Esses autores, Li e Lapin, eles destacam nesse estudo, na apresentação, eles são organizadores do estudo, então tem várias contribuições, mas na apresentação desse estudo, eles destacam que, apesar do currículo de matemática ter sido frequentemente foco de grandes reformas educacionais, na história recente da educação matemática, só mais recentemente o currículo passou a ser foco de pesquisa. Então, nós estamos no meio da reforma, com o desafio de desenvolver currículos baseados em competências, num cenário em que há reconhecida carência de conhecimento científico sobre o tema. Ainda voltando ao estudo que eu tinha comentado, tem um artigo lá que compõe esse estudo, de dois autores, Rojano e Solares Rojas, que explicam que, apesar do reconhecimento generalizado do papel decisivo do currículo no ensino, a literatura de pesquisa em educação matemática é notoriamente escassa nesse tópico. Então, eles estão dizendo o seguinte: precisamos promover situações, espaços como esse que estão acontecendo agora na jornada de educação matemática, que vocês estão propondo, para discutir currículo. Bom, então, nesse cenário caótico, que a gente tem que construir significados para o currículo, para o documento, vamos olhar como é que está a produção de currículos no Brasil. Neste momento, todas as unidades da federação têm os seus currículos, todas. E existe um site, o site próprio, né, da BNCC, o site que acomoda a base, algumas orientações, os sites do MEC, né, o espaço virtual que o MEC disponibiliza para organizar as orientações curriculares da base, a base, né, tudo sobre a base, que dá acesso a todos os currículos. Lá só não está um currículo, o currículo da Bahia, mas ele já está disponível, de fácil acesso, se a gente procurar na internet, acha. Eu recomendo também que pelo menos o currículo do seu estado, cada professor leia. E são variados os currículos. Eu vou trazer alguns exemplos para mostrar essa variação, tá? Esse currículo aí é o currículo do Espírito Santo. Se vocês observarem, o Espírito Santo, ele identifica o campo temático, identifica os objetos de conhecimento como da base, distingue as habilidades. Se vocês observarem, tem uma barra RS nessas duas habilidades destacadas, quer dizer que é uma habilidade que está só no currículo do Espírito Santo, não está na base, mas está no currículo próprio do Espírito Santo. Identifica as competências específicas que eles entendem que estão associadas àquela habilidade, ou que aquela habilidade pode ajudar a desenvolver, e criam uma última coluna que identifica temas integradores. É uma proposta que está explicada lá nas diretrizes gerais do currículo do Espírito Santo. Esse é um currículo que tem bastante mudança em relação à base. Outro currículo que é interessante a gente observar é o do Distrito Federal. Se vocês olharem aí, eu imagino que vocês estejam conseguindo perceber, o currículo do Distrito Federal tem duas coisas interessantes. Ele simplesmente ignora as competências do texto. E na grade curricular, ele organiza a grade por ciclos. E não distingue as habilidades como a base propõe.
identificando a série e tal. Então, ele propõe os anos escolares, distingue objetivos e conteúdos, mas não distingue as habilidades como a base propõe. E se organiza por ciclos. Outro que é bastante interessante de observar é o currículo do Pará. O do Pará também é organizado por ciclos, também estabelece os eixos e subeixos, e se vocês observarem aí, a identificação dos ciclos ou a proposta de ciclos é tão fortemente estabelecida no currículo que o Paraná construiu, que as habilidades de anos distintos estão relacionadas juntas, sem uma distinção do ano escolar. A gente observa que habilidades do 5º ano e do 6º, se eu não me engano. Se eu não me engano, aí tem habilidades do 9º ano, não está me chegando, do 8º e do 9º ano. Essa grade é a grade do 4º ciclo. Então, eles trazem de maneira, sem separar por ano, as habilidades estão juntas e elas estão relacionadas ao mesmo objetivo de aprendizagem. O currículo do Rio Grande do Sul, ele está aqui, não por acaso, claro, mas ele denuncia uma coisa que a gente observa em muitos currículos, e que eu já tinha destacado aqui: a base acabou ficando grande demais. E a composição de currículos estaduais, muitas vezes, ainda incluiu novas habilidades, tornando um documento que é inviável para o professor conseguir desenvolver com a grade horária que a gente tem hoje. Então, a gente observa, e é o caso do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, o currículo do Rio Grande do Sul é o currículo com mais habilidades a serem alcançadas. Então, a gente hoje enfrenta um dilema, e a gente tem que ser crítico na implementação desses currículos, que é a quantidade absurda de habilidades, e como a gente pode reler, ressignificar, restabelecer e implementar isso, que práticas a gente pode fazer para que isso ganhe vida. Bom, então eu trouxe algumas questões do ensino fundamental, eu já falei pra caramba, mas eu vou ser breve com relação ao ensino médio, porque no que diz respeito ao ensino médio, eu acho que muitas vezes a gente estabelece uma confusão que não é legal. A base não traz no seu texto aspectos da reforma do ensino médio. A base traz orientações de abordagem do conteúdo para a versão do ensino médio. Então, na constituição do texto, o que a gente não encontra? E que a gente encontra na versão do ensino fundamental. A gente não encontra a distinção de anos escolares. Então, para aqueles que ainda não abriram o documento para o ensino médio, eu recomendo. A base do ensino médio, eu acho que eu não botei nenhum texto aqui, mas depois, se a gente quiser, eu posso abrir o documento. A base do ensino médio, eu acho que eu tenho sim aqui uma lâmina. A base do ensino médio, ela não tem ano escolar. Ela é organizada da seguinte maneira, e que é bem diferente da grade do ensino fundamental. Ela, para cada uma das 5 competências, ela associa diretamente habilidades. E na minha leitura, na minha interpretação, isso é um problema. Não é um problema para mim não ter anos escolares, porque eu acho que nós, professores, nós formadores, nós pesquisadores, nós educadores, temos condições de olhar e fazer uma proposta de seriação, se for o caso, para os conteúdos que estão lá. O que me preocupa é essa organização que associa diretamente habilidades a competências. Isso sugere que essas competências, que cada uma dessas competências só pode ser alcançadas por essas habilidades, e que essas habilidades só têm o potencial de desenvolver essas competências. Isso não é observado na grade do ensino fundamental. E se vocês olharem,
a identificação das habilidades do ensino médio é M. 13 é o número que identifica todas elas, quer dizer que é dos 3 anos, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, é de matemática. Esse 406 diz o seguinte, que é a 6ª habilidade associada à competência 4. Então, isso para mim, é um problema na nossa significação, na nossa leitura da base. Eu não sei se alguém tem aqui, já teve experiência disso, mas a gente tem discutido isso no projeto Livro Aberto de Matemática, porque neste momento a gente está construindo material para o ensino médio, e é um desafio hoje, por exemplo, que é um desdobramento da base, compor um material didático para diferentes itinerários formativos. Os itinerários formativos não estão destacados na base, a gente não tem informação sobre isso na base. A base distingue cada uma das áreas, mas não, e o que se espera, que competências e que habilidades devem ser desenvolvidas em cada uma dessas áreas, mas ela não diz como organizar os itinerários formativos. Essa imagem é de uma cartilha própria para o desenvolvimento dos itinerários formativos. E na lei que fala sobre a forma do novo ensino médio, orientado que a carga horária do novo ensino médio, que deve chegar progressivamente a 3.000 horas, ela não nasce necessariamente com 3.000 horas, que dessa carga horária, 1.800 horas sejam destinadas ao conteúdo comum. Como ele vai estar diluído nos diferentes itinerários formativos, aí cada unidade escolar, cada rede vai ter a sua autonomia para desenvolver. Então, é importante a gente distinguir essas duas dimensões da composição do ensino médio, as orientações curriculares e o formato do ensino médio. O formato do ensino médio determinou a construção do texto, por exemplo, não distinguindo séries, mas o texto não diz como os itinerários devem ser compostos, mas determina o que tem que ter necessariamente nos itinerários. Eu deixo, então, eu finalizo, acho que abrindo para a gente discutir aspectos da base e deixando algumas reflexões aqui. A base, os seus desdobramentos, elas terão influência direta na matemática que será ensinada e como será ensinada e aprendida na educação básica. Então, eu acho que nós, professores, os licenciandos de agora, os formadores, nós temos uma responsabilidade imensa sobre o que vem daqui para frente. A base precisa ser discutida, em particular nas licenciaturas. É muito comum, e eu, como trabalhei muito tempo com a formação de professores, era muito comum os professores que trabalhavam na formação dos professores, outros professores que trabalhavam na formação, como eu também atuava na educação básica, ligarem para mim e perguntarem, mas o que ensina em que ano? Então, hoje a gente tem um documento que orienta isso. É importante que a base seja discutida. Eu observei na programação do evento que há espaço para a discussão de um documento que é muito mais fresco do que a base destinada à educação básica, que é um documento destinado, que tem o mesmo princípio da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, que é destinado para a formação de professores. Eu tenho lido bastante sobre esse documento, e uma das coisas que me assusta é a proximidade entre os dois documentos, e eu fiquei muito feliz, foi muito satisfeita de ver que o evento abriu espaço para essa discussão. A BNCC ainda está em implementação, o documento, como a gente tem, ele não é definitivo, há previsão de uma revisão, há previsão ainda de um espaço para a gente
intervir nesse texto, e são espaços como esse, são discussões como essa que permitem que a gente se fortaleça para impor os nossos significados, os significados que coletivamente a gente vem dando à base. São vários os desafios. Pontualmente, eu acho que é a construção do documento em si, é pensar na formação a partir de competências, é transformar esse currículo num formato novo de ensino médio, a abordagem da álgebra desde as séries iniciais, que é uma coisa que a gente não lia nos parâmetros, é uma novidade, a inserção da tecnologia, que vai muito além de usos de recursos digitais. Tem uma proposta da gente desenvolver o pensamento computacional, e isso tem sido um desafio. A gente já tem observado estudos com essa preocupação, e a gente tem feito isso no âmbito do livro aberto, com algumas palestras e com uma parte de material destinado especificamente ao desenvolvimento do pensamento computacional. A abordagem de estatística e probabilidade, que vem aí mudando o que a gente está acostumado, porque normalmente probabilidade estava vinculado à análise combinatória, e a proposta do currículo agora é que a probabilidade seja mais próxima da estatística. Então, é outro desafio aí da nossa organização curricular. E eu até estou trazendo aqui uma imagem que é de um jornal gaúcho, né, Zero Hora, que é uma arte do Eduardo Oliveira, e essa mão aí forte, segurando o lápis e amparando os alunos, a formação do aluno, a ponte que é a educação, é a mão do professor. Eu acho que a gente escolheu talvez a profissão que hoje é mais importante no nosso país, e talvez a profissão mais difícil. Então, que a gente fortaleça. Por que tudo isso? Os professores são assim tão perigosos? Eles podem ensinar o povo a pensar. A base está na nossa mão e cabe a nós dar significados a ela. Obrigada. Acho que é isso. Obrigada, obrigada, Letícia. Demais, não sei. Muito bom. Não, eu acho que ficou muito clara essa apresentação. Eu vou ler alguns comentários, são dois, da Andressa, que diz, Andréia diz, doutora Letícia, ótima apresentação, e Andressa complementa, obrigada. Excelente apresentação. Né? Eu acho que nós estamos passando por um momento e os professores devem estar cheios de indagações quanto a esse novo processo. Aliás, o professor vive constantemente tendo que se reciclar, né? Porque as mudanças são tantas políticas, e eu acho que a BNCC ela veio para dar uma visão completamente diferente do que a gente vinha atuando. Eu também sou professora há mais de 30 anos, e quando eu comecei, nós tínhamos um currículo mínimo, a gente sabia os conteúdos a serem trabalhados em cada série, não se falava em competência. Agora está se mudando, e no ensino médio, ainda mais, a gente tem tantas incertezas, nós não estamos compreendendo como é que vai funcionar esses itinerários, e nem, porque tu não tem uma grade, você não tem uma grade de conteúdos a serem seguidos, é muito complicado. Bom, essa é a minha percepção, eu vou colocar duas perguntas que já tem, tá, Letícia? A primeira pergunta que tem é da Ana, vocês sabem dizer se há esforços ou estudos para criar uma versão nova da BNCC para 2021 ou algo assim? Faz a segunda. E a segunda... Não, pode fazer. Quer que faça cada uma ou... A segunda pergunta que nós temos, de Paulo, como a base pode implementar as condições de ensino e desenvolvimento das competências no âmbito dos objetos de conhecimento da realidade local? Estudos para uma nova versão do documento ainda não tem. Quer dizer, eu não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Eu acho que hoje o que a gente tem é espaços de discussão sobre o currículo, mas eu ainda não vi nada organizado. Eu acredito muito que se a gente se posicionar coletivamente, a gente contribui para que
para que esse movimento aconteça. E a gente pode criar uma rede de significado. Eu gosto muito dessa palavra, dos significados que a gente está dando como professores de matemática para a BNCC. Então, eu prefiro pensar que, mesmo que não haja um movimento oficial, que tem um movimento na educação matemática para que a gente dê significado a esses documentos. E a segunda pergunta, que diz respeito a desenvolver as competências, isso é o maior desafio que a gente tem. A verdade é que a gente não sabe fazer. A gente acaba, como a Neuza falou, muito concentrado nos conteúdos. Como eu ensino isso? Como eu ensino equação de segundo grau? Como eu ensino área? Isso tudo é importante, isso tudo é relevante. Construir um conhecimento pedagógico de conteúdo é fundamental, é papel das licenciaturas, preparar, munir os professores com conhecimento matemático para ensinar. No entanto, ensinar e usar a matemática para desenvolver competências, tal como é proposto na base, a gente está aprendendo. Eu acho que a gente ainda não sabe fazer. E quando eu pensei em como... É a primeira vez que eu estou fazendo a palestra sobre a base, eu já estive em outros espaços falando sobre a base, e na maioria das vezes eu centrava a discussão nas diferentes componentes curriculares, unidades curriculares, mas desta vez eu achei importante focar na ideia de competência, porque eu acho que esse é o nosso maior desafio, a gente passar a olhar para os objetos de conhecimento, para as habilidades, sem esquecer que tem a preocupação do desenvolvimento das competências. Acho que esse é o nosso maior desafio hoje, com as questões locais situadas, como foi dito, para o entendimento de competência. Isso é verdade. Eu estou com uma disciplina que é o estágio supervisionado de ensino médio, e a nossa maior dificuldade, e ainda mais nessa situação em que as escolas estão, algumas com ensino remoto, outras nem tanto, com as dificuldades todas, nós estamos tendo dificuldades em montar uma proposta baseada nessa BNCC e não tem tanto material para ensino médio. Está muito difícil. Esse é o convite para conhecer o livro aberto de matemática, que é uma iniciativa da UBMEP, do INPA, parada pelo Itaú Social, e que a gente está produzindo. E é muito legal esse projeto, porque, bom, é um projeto, como eu disse, colaborativo. E é um projeto aberto, quer dizer, a redação, a composição desse material didático tem a dimensão colaborativa, estão vários professores do ensino superior, formadores de professores e professores da educação básica, pensando sobre o ensino de matemática. E o material, ele tem uma característica aberta, quer dizer, se um professor quiser usar na sua escola, ele pode usar sem custo, ele está disponível na internet. Então, e pode contribuir também, ele tem essa licença aberta, é bem interessante. Temos mais algumas perguntas e alguns comentários. Eu vou fazer um comentário. A professora Rosi diz: ótima palestrante e a jornada atualizada com as nossas dificuldades. E temos um novo questionamento. Um se refere à questão de formação inicial de professor, que diz o seguinte: fico pensando na carga, isso Valéria Graça diz, fico pensando na carga horária do ensino médio quando comparo o bacharelado, por exemplo, da arquitetura. Em horas, são 300 horas em 3 anos, tem ensino médio, 3.000 horas em 3 anos, e a arquitetura é mínimo 3.600 horas em 5 anos. A ideia é ser integral. A reforma do ensino, isso você não encontra na base, isso está na reforma, no texto que propõe a reforma, que organiza a reforma. O ensino médio tem que ser integral. Em particular, eu acho que todo o ensino deveria ser integral. Letícia, eu acho que a gente tem que valorizar o professor, tem que valorizar a formação do professor, tem que valorizar o espaço da escola, enfim, tem vários aspectos que a gente tem que melhorar na nossa educação. Mas enquanto a gente não tiver um horário integral, dificilmente a gente vai conseguir um resultado significativo na formação, melhorar a educação dos nossos alunos.
Eu vou aproveitar a pergunta da Valéria para fazer uma observação. A Valéria trouxe a preocupação com a formação para arquitetura, mas valeria isso também, como está sendo discutido, eu acho, no evento, para a formação do professor, porque a nova orientação, que é novinha, saiu agora, para a formação de professores, que é uma base nacional comum de formação de professores, ela nem esperou a última reforma, os últimos ingressantes se formarem, já tem uma nova versão, né? Uma nova proposta. Ela está fortemente amparada nessas competências, e isso é uma das coisas que me chama a atenção. Eu gosto das competências gerais da base para o ensino fundamental, mas eu não acho que essas mesmas competências devam ser as competências esperadas para a formação de professores. E o documento que orienta a formação de professores traz essas competências como esperadas. Isso é uma coisa esquisita, porque, no mínimo esquisita, porque se essas competências já eram competências da educação básica, então os professores já têm essas competências. Por que são competências de formação profissional do professor? Enfim, eu acho que a gente também tem que estar de olho nesse documento de orientação de formação de professores. Tem que se questionar também isso. O professor tem que ser além disso, se ele tem que atingir essas competências. Tem que ter competências a mais para isso, né? São competências próprias do professor. Do professor, né? No ensino médio são competências. A gente tem boas referências. Tem o Perrenot, por exemplo, que traz essa ideia de competências para ensinar, enfim. A gente tem referências na educação matemática, na educação como um todo, na educação matemática, para o desenvolvimento dessas competências. Temos uma outra pergunta também da professora Rosana, que diz o seguinte: na educação matemática, quais estratégias ou abordagens teóricas atuais que você pensa que pode ajudar aos professores de matemática nesse processo de readequação conforme as orientações da BNCC? Você pode, por favor, repetir só o iniciozinho? Ah, tá aqui. Então, eu acho que a gente hoje tem uma área de educação matemática muito, 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 muito rica. A gente tem muitos trabalhos ricos, a gente tem eventos consolidados, tem pesquisas consolidadas, tem espaços de formação consolidados, e tem programas de pós-graduação consolidados, tem o formato dos institutos federais de educação, que são os focos que têm trazido grande contribuição para a nossa área de educação matemática. Então, são várias. Eu vou dar alguns exemplos que eu conheço mais diretamente, tá? E talvez possa ser complementado. Enfim, se vocês quiserem complementar com a experiência de Passo Fundo, vai ser bom. Mas no Projeto Fundão, a gente tem 5 grupos. Então, a gente discute hoje, por exemplo, a inclusão. Como trabalhar, como desenvolver. Isso é uma coisa que tem que estar na formação do professor. Como a gente pode lidar com a inclusão. Eu sei que tem um grupo também no Rio Grande do Sul que discute essa questão da inclusão. Aspectos sobre gamificação, quer dizer, como trabalhar com jogos na educação, trabalhar com programação. No Projeto Fundão, a gente tem pensado em como inserir a questão da educação financeira na educação básica. Atualmente, o meu grupo está trabalhando sobre estatística e probabilidade, então tem recurso, tem bastante recurso. A gente está aplicando, está promovendo agora 2 cursos para professores. Um pelo livro aberto, que tem como foco o ensino de frações, a introdução do conceito de frações, e está promovendo um pelo projeto URCA, que é um projeto que envolve a Unirio, que é a Universidade do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, são ambas universidades federais do Rio de Janeiro, para a formação de professores, abordando, por exemplo, a abordagem de jogos na educação básica. Então, a gente tem material e está disponível. A gente tem que avançar, mas a gente já tem bastante material, eu acredito. Tem que fazer isso, né, para dar um subsídio para o professor que está em sala de aula, senão
O professor eu acho que você comentou que trabalha com laboratório, não é? Nós trabalhamos com um projeto, mas daí a questão é material manipulável com algumas questões da OBMAP e que nós levamos oficinas para os alunos. Aqui dentro na universidade, nós temos um projeto que aliás, é um programa, e nesse programa tem vários projetos, que vincula a educação básica e a universidade. E um dos projetos está relacionado à formação continuada de professores. Então, são discutidas propostas e tem professores que participam e tem essa discussão, a educação básica com os professores da universidade na elaboração e implementação da proposta. Essa perspectiva é a perspectiva do Projeto Fundão e do Livro Aberto, que é aproximar, estreitar esse caminho da educação básica e do ensino superior. E eu acho que você trouxe duas questões importantes que eu acho que a gente pode pontuar aqui. Primeiro, é o uso da OBMAP não na dimensão de competição, mas na dimensão da formação de professores e do incentivo e da divulgação da matemática, da aproximação da matemática para os alunos da educação básica. E, bom, acho que era isso. Eu acho que isso é importante, e essa aproximação, porque a universidade propor para a educação básica, da impressão de cima para baixo, já não funciona mais. Já não cabe mais. Se o professor não tiver essa relação direta, essa contribuição, não vai ter o engajamento do professor, não vai ter proposta, não vai ter execução. E não é só... Tem a questão do engajamento, mas tem, acho que, duas questões por trás que são fundamentais. E que eu acredito, realmente, e eu acho que a educação matemática já mostrou para a gente que essas são verdades. Primeiro, é que na prática se produz conhecimento. Então, tem um conhecimento que é produzido na escola e que a universidade tem que conhecer essa produção, tem que legitimar, tem que reconhecer o espaço da escola como um espaço de produção de conhecimento. E segundo, que a formação do professor ele não se encerra com o diploma. Então, não é uma questão é uma questão de desenvolvimento profissional. O professor precisa continuar estudando, para além do diploma, para além dos 4 anos, como qualquer profissional. Exatamente. É a formação continuada, né? É um desenvolvimento permanente, profissional permanente. Tem alguns comentários, a Isabel comenta o seguinte: organizar um currículo e, a partir deste, o ensino toma uma dimensão muito diferente de um programa curricular organizado a partir de uma lista de conteúdos. Essa, então, a Clarissa coloca a BNCC vista sob uma nova ótica. Parabéns, abriu os meus caminhos. Obrigada. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, que a Isabel... Não, eu acho que é isso, assim. Eu poderia discutir aspectos sobre o ensino de alguma coisa, de geometria e tal, mas eu acho que o que a gente tem que focar hoje é que esses conteúdos têm que... É o significado do desenvolvimento de competências. Eu acho que esse é o grande desafio. E reconhecer o nosso papel nisso, né? Reconhecer e tomar nosso papel, né? Isso, exatamente. Ser participativo, tanto da universidade como professor da educação. Um dos meus filhos costuma dizer que a natureza não aceita o vácuo. E é isso, eu acho que todo mundo fala de educação, todo mundo fala de ensino, mas a gente tem que falar, esse é um conhecimento nosso. Então, a base está nas nossas mãos, nós somos agora os leitores e nós vamos dar significado para ela. Ela não é mais um documento do governo, é um documento nosso. Exatamente, é nosso. Bom, eu tenho um acadêmico aqui, 2 acadêmicos que disseram o seguinte: ótima palestra, é bom ouvir algo que estudamos muito durante a licenciatura, que é a BNCC. E como acadêmico e como professor, clareou muito meu conhecimento sobre a BNCC. Parabéns, doutora Letícia, muito bom. Obrigada. Comentários muito bons, Letícia. Obrigada. Gostaria de fazer mais algum comentário, que estamos no adiantado da hora, e daí... Não, assim, a mensagem que eu quero deixar é essa, que eu sei que a gente tem aqui
Eu estou considerando que no público tem professores, tem formadores de professores, tem pesquisadores de educação matemática e tem licenciados. Eu costumo dizer que a nossa profissão hoje talvez seja a profissão mais importante do país, é a profissão do país neste momento mais precisa. Foi a profissão que a gente escolheu, então que a gente abrace com os desafios que ela nos impõe, que a gente se fortaleça como comunidade para enfrentar esses desafios. Parabéns aos organizadores, parabéns por persistirem em manter esse espaço. Eu gostei muito de ser recebida por vocês. Obrigada. Nós também agradecemos e agradeço pela comissão da jornada e continuo convidando, se quiser assistir as demais atividades da jornada, sinta-se convidado. Eu acho que tem uma palestra agora na sequência que é sobre a formação de professores, né? Eu estou com muita vontade de assistir. Vou tentar assistir agora, porque é um tema que eu acho fundamental. Mas muito obrigada, Nilda. Agradece ao Luiz Henrique, agradece aos demais organizadores, ao Gabriel. Muito obrigada. Muito obrigada. E para os demais, uma ótima jornada e não esqueçam de deixar a sua avaliação no inquérito. Demais, uma boa jornada para todos e até logo. Tchau. Até mais. Tchau.